vocês, uma palavra. Peço ao Senhor que Ele acrescente em Deus algo aí na vida de vocês. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, eu te agradeço pela vida de cada um aqui, Senhor. Para aqueles que já são membros, para aqueles que já estão vindo pela primeira vez. Obrigado pela vida daqueles que têm se posicionado aqui para poder facilitar o serviço de adoração, Senhor. E que o Senhor venha fazer, Pai. Que não seja eu, que não seja mãos humanas, mas que seja direto do trono, que venha direto dos céus, Pai. E que a vida de ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, Pai. Que as nossas vidas e os nossos destinos sejam totalmente afetados em nome de Jesus. Amém. Pessoal, quem está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. E quem é membro também, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Bom, antes de tudo, obviamente eu não vou falar sobre quem eu sou. Meu nome é Guilherme, isso já é o suficiente, né? Mais nada. Por que não? Porque na verdade não importa o mensageiro, importa a mensagem. Quando tem Olimpíadas, existe uma cerimônia, uma liturgia. O que eles acendem antes de tudo começar? A tocha. E alguém sabe o nome de quem estava segurando a tocha? Alguém se lembra de quem é que estava segurando a tocha? Qual que é o foco ali? É a tocha, não quem está carregando a tocha. Então aqui nunca importou quem traz a mensagem. Não importa a mensageiro, não importa quem é. O que importa de fato é o que Deus quer falar com nós através da mensagem. Amém? Somente em um caso o mensageiro tinha importância, que era Jesus Cristo. Ele era um mensageiro e ele era importante. Amém? E a mensagem que ele trouxe também é extremamente importante. Qual que é o assunto de hoje? Resgate. Obviamente cada um de vocês já tem um conceito do que é resgate. Quando se fala de resgate, cada um já pensa em uma cena. Resgate é quando alguém foi sequestrado, e aí o sequestrador pede um resgate para a família. A gente sempre vê isso no jornal, né? Só que hoje a gente vai trazer esse termo, essa palavra, de uma forma um pouco diferente. E é uma escola bíblica. Então isso aqui, de certa forma, é uma temática de aula. Então, Vinição, vou te pedir ajuda, porque quando alguém estiver dormindo, você observa aí e puxa os aplausos como sempre, tá? Como de costume. Foram ministrados 4 temas aqui, vamos ver se vocês estão lembrando. Qual que é o primeiro tema? Não ouvi. Qual que é o primeiro tema? Conversão. Qual que é o segundo tema? Redenção. Terceiro tema? Louvor da glória. E o quarto tema, resgate. Qual tema que é mais importante? Todos são importantes. Nenhum é menos importante. E é lindo como que um complementa o outro, né? Então, cada tema daria para fazer uma aula durante um ano inteiro. Se fosse para falar só sobre redenção, daria para falar sobre redenção o ano inteiro e ainda assim ia ficar vago. Porque redenção é muito mais do que um conceito, é muito mais do que a gente pensa que é. Resgate também daria para fazer um ano para cada tema. Então é por isso que é importante vocês anotarem, porque é muita informação e a nossa mente não consegue reter tudo. Pelo menos eu. Por isso que eu estou com cola aqui, porque senão vai dar branco. Antes de tudo, eu trouxe um conceito bem legal do que é resgate. Eu pesquisei na internet e você acha vários significados iguais. Mas eu achei esse significado aqui que traz um entendimento muito, muito legal e muito profundo. A palavra resgate é derivada de um termo em latim. Além disso, a soma vem do prefixo re, que significa intensidade, que é um verbo que se traduz como captura ou toma. Então, resgate tem a ver com uma toma ou uma captura. Se designa como ação ou efeito, recuperar pela força ou por preço algo que aconteceu com a mão de outras pessoas. Não tem como se falar de resgate sem falar sobre o plano de salvação. E a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse sobre o plano de salvação. Sobre tudo que Deus queria fazer através de Jesus Cristo. Lá em Gênesis já retratava e já falava sobre a vinda de alguém que iria nos resgatar. Tá. Então aqui, dentro desse termo, desse significado, tem a ver com captura. Eu estava num calabouço, eu estava numa caverna, eu estava na escuridão, e alguém foi lá e me tomou, e me capturou, e me tirou de lá. Isso é um resgate. E se você está aqui, não tenha dúvidas que você foi resgatado. Se você está aqui, gente, não é simplesmente uma coincidência, um acaso, não é porque alguém te convidou, ou porque você teve desejo próprio de estar aqui. Se você está aqui, é porque o Espírito Santo te trouxe até aqui. Amém.
Submissão por proposta, porque já tem alguém dormindo aí. Brincadeira. Bom, Guilherme, qual que, de toda dessa escola bíblica chamada A Busca, qual que é o versículo central? Agora nós vamos abrir a Bíblia, lá em Efésios capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 13 e 14. O centro dessa escola é essa passagem, é capítulo 1 de Efésios. Mas nós vamos ler somente o 13 e o 14. Você consegue colocar aqui, Thiago, por favor? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Todos acharam, todos são crentes. Aleluia. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Amém? Então isso é o que diz em Efésios 1, versículo 13 e 14. Talvez sua tradução esteja um pouco diferente, mas aqui está em NVI, que é a que eu costumo usar. Dentro desses dois versículos, a gente vê aqui os 4 temas que foram abordados na escola. Nesses 2 versículos a gente vê falando sobre conversão, a gente vê falando sobre redenção, louvor e glória e resgate. Guilherme, eu não consegui captar, mas antes da gente extrair esses 4 temas dentro desse versículo, olha que interessante. Primeira parte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, vírgula, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas como vão ouvir se não tem quem pregue? Então, para alguém ouvir e crer, tem que ter alguém que pregue. Simples assim. Agora nós vamos lá em João, nós vamos voltar daqui a pouco, então fica com o dedo aí em Efésios, não perca, mas vamos lá no livro de João, no capítulo 1. No capítulo 1 nós vamos a partir do versículo 19. Nós vamos ver do 19 ao 23. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes levitas para lhe perguntarem quem ele era. Eles queriam saber quem era João. Pode passar? Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou Cristo. Porque muitas pessoas em um determinado momento pensaram que João era quem? O Messias, que ele era Cristo. Mas continua. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? E ele respondeu: não. Olha a modéstia de João. É um profeta? E o que é que ele é? Ele é um profeta. Mas a humildade dele era tão grande. E finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? E eles continuaram insistindo: quem é você? E aí vem a resposta de João. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto. Quando perguntaram sobre quem era João, ele falou CPF, RG, nome completo, ele falou qual era o cargo dele, o status, o emprego. Como que ele respondeu? Eu sou a voz que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Então, a gente tem um exemplo aqui de João. Ele era um precursor, ele preparou a rota. E nós, como cristãos, não somos diferentes de João. Quando alguém te perguntar: quem é você? Eu sou de Deus. Não interessa meu nome, é quem eu sou em Deus. Quem eu sou para Deus. E somente Deus nos dá uma identidade permanente. Aleluia. Amém? Glória. Agora nós vamos voltar lá em Efésios 1 e continuar na passagem 13 e 14. Nós só fomos aqui porque... Volta lá para a gente não bagunçar. Volta lá em Efésios 1, 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Então aqui a gente tem um exemplo de um proclamador. Quem foi o profeta que a gente acabou de falar? João Batista. Então, quando vocês ouviram e creram, ali tinha um exemplo vivo de quem era João. Agora vamos voltar a ler aqui. O evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa.
Guilherme, o que caracteriza a conversão, que foi sobre o que Lineu trouxe aqui para nós na primeira aula? O que caracteriza a verdadeira conversão é quando nós somos selados pelo Espírito Santo. Amém? Então, quando você é selado pelo Espírito Santo, quando você crê em Jesus e se submete a Jesus, você obtém o selo ali do Espírito Santo, você é uma nova criatura. Pode passar, por favor, vamos 14. Que é a garantia da nossa herança até a redenção. E aí nós vamos para a segunda aula que fala sobre redenção, que o Alisson trouxe para nós. Daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Que foi a terceira mensagem que o Herê trouxe. Nós somos criados somente com uma finalidade. Essas duas últimas palavras. Nós somos criados para o louvor da sua glória. Você foi criado para isso. Deus ele não te criou porque ele estava carente. Deus não te criou porque ele precisava de você. Ele te criou porque ele quis. E ele criou cada um de nós para o louvor da glória dele. Então, o que define sua pessoa? É filha de Deus e não é filha de Deus. E é como assim? Nem todos são filhos? Nem todos são filhos. Somente é filho aquele que o chama de pai. Aquele que não chama de pai é uma criatura. Quando você confessa Cristo, você se torna filho. E somente um filho que confessa Jesus entende que ele nasceu para louvor da glória do Senhor. Aquele que ainda não confessou a Jesus, ele ainda não entende qual é o propósito dele, porque ele está na terra, mas enfim. Agora nós vamos falar um pouco sobre a questão do plano de salvação, que tem tudo a ver com resgate. E eu vou trazer um termo para vocês, lembrando o seguinte, eu vou tentar sintetizar isso, é extremamente objetivo. Não sou nenhum teólogo e não vou ficar trazendo aqui termos de teologia para a gente sair daqui com a cabeça bitolada. Vou ser o mais simples possível. Mas a gente vai abordar aqui sobre a missão de Deus. Em missiologia, normalmente tem esses seminários, tem vários cursos, pessoas que estudam teologia. Dentro da teologia existe um tema chamado missiologia. Adivinha sobre o que ele fala? Missão. Missão de Deus. Então, dentro desse curso, fala sobre a missio Dei. Talvez alguns aqui já ouviram. E leva o que é a missio Dei? É derivado do latim, que significa missão de Deus. E essa missio Dei, a missão de Deus, ela tem 3 fundamentos. Para vocês não esquecerem. Guilherme, qual que é o primeiro fundamento? Deus se move através de um plano. Deus ele se move através de um plano. E qual é esse plano? Plano de salvação. Então ele se move através desse plano. Nós vamos lá agora em Lucas 24. Capítulo 24. Nós vamos ler rapidamente do 13 ao 32. Nossa, aqui é muito versículo, mas vamos ser bem rápido aqui para aproveitar o tempo. Aqui nesse texto vai relatar sobre o caminho de Emaús. Quem aqui já cantou aquela música Emaús, né? A igreja está toda engraçada. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. Então, voltando aqui, o primeiro fundamento da missio Dei, da missão de Deus, é que Deus se move através de um plano. E nós vamos lembrar desse plano. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Ou seja, só para contextualizar, Jesus ele já tinha sido crucificado. Ok? Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Quem se aproximou? Jesus. Olha que doido. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Eles não reconheciam que era Jesus. E Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe as coisas que aconteceram nesses últimos dias? Que coisas? Perguntou Jesus. Perguntou ele. Jesus aí, dando uma de bobo, né? Que coisa? O que aconteceu aqui que eu não estou sabendo? Responderam eles. O que aconteceu foi que Jesus de Nazaré, ele era um profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. Gente, dá para perceber que aqueles 2 que estavam entristecidos, eles entenderam o que Jesus veio fazer aqui? Claro que não, porque eles pensavam que por Jesus ter morrido,
o que ele estava pregando não ia se concretizar. Mas já estava concretizado? É óbvio, Jesus foi crucificado. Quando ele foi crucificado, quem veio? O Espírito Santo. Ele disse que enviaria um consolador, um instrutor. E eles continuaram. E hoje é o terceiro dia desde que ele morreu, desde que isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã cedo ao sepulcro e não acharam o quê? O corpo de Jesus Cristo. O corpo de Jesus não estava lá. Por que o corpo não estava lá? Ele já tinha ressuscitado. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Como vocês não entenderam nada? O tempo todo que eu estive aqui pregando, vocês não entenderam. Não devia, 26, não devia o Cristo sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória? Jesus disse, ele não tinha que ter sofrido isso para a promessa se cumprir? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, ou seja, Jesus estava indo embora, mas eles insistiram: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Até então eles tinham reconhecido que era Jesus? Mas eles insistiram em hospedar quem? Jesus, sem saber que ele era Jesus. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E o que aconteceu? Os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Então, o que o partir do pão significa? Jesus, a crucificação de Jesus. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. O que representa o pão? O corpo de Jesus. O corpo partido do que ele sofreu na cruz. E naquele momento, aqueles dois, nossa, é verdade, ele era Jesus e ele tinha que ter morrido para que o plano de Deus fosse consumado, realizado. Então, o primeiro fundamento da missão de Deus é que ele se move através de um plano. Simples. E o tempo todo a Bíblia fala sobre isso. Segundo fundamento que define a missão de Deus, que caracteriza a missão de Deus. Deus se move através de um corpo. E quem é o corpo? A igreja. E quem é a igreja? Somos nós. A igreja não sou eu. A igreja não é você. A igreja somos nós. E agora nós vamos lá em João, capítulo 14. Então, segundo fundamento, Deus se move através de um corpo. O corpo é a igreja somos nós. Então Deus se move através de nós. Mas Deus se move através de qualquer um? Não. Se Ele quiser, sim. Mas tem uma frase que diz assim: Deus ele não tem favorito. Vocês acham que Deus tem favorito? Logicamente não. Mas Deus tem os mais íntimos. E os mais íntimos tendem a ser mais usados. Deus tende a se mover mais por aqueles que buscam mais a Ele. Isso faz sentido? É lógico que faz. Agora nós vamos ler lá no capítulo 14, versículo 12. E quer dizer que Deus se move através de mim, mas eu sou tão avacalhado, tão pecador, eu não tenho estudo, eu não tenho conhecimento. Mas é que Deus não precisa do seu intelecto para agir, não. Ele não precisa da nossa capacidade para poder se mover. Ele não se limita no que nós somos. Ele é Deus. Olha o que ele diz lá em João 14, 12. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores. Então é o próprio Cristo dizendo que nós faríamos coisas ainda maiores do que és, porque eu estou indo para o Pai. Amém. Palavra de Jesus. Então ele disse que nós poderíamos fazer coisas ainda maiores. Se ele disse, está dito. Basta você ter intimidade, ler mais a palavra, conhecer quem Ele é, que você vai ser um canal usado pelo Senhor para resgatar outras vidas. Primeiro fundamento, Deus se move através de um plano. Segundo fundamento, Deus se move através de um
corpo. E agora entra o resgate. Terceiro, Deus se move em uma direção. Em qual direção Deus se move? Pergunta difícil, né? Eu não soube responder também para quem perguntar. Deus se move aos perdidos. Tudo que Deus faz é em direção aos perdidos. E quem nós éramos antes de ser resgatados? Perdidos. Mas depois que nós fomos resgatados, nós fomos encontrados. Então nós encontramos Jesus? Não. Jamais, não tem como encontrar Jesus. Jesus nos encontrou. Agora nós vamos lá em Lucas 19:10. Eu não sei se Deus se move, eu estou perdido, não. Então vou te mostrar um versículo aqui que tem na Bíblia. Perdão, Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Então ele se move em uma direção. E qual é essa direção? Aos perdidos. E vale lembrar o seguinte: não importa o tamanho da igreja, não importa quantos membros tem na igreja, não importa o quanto de recursos que essa igreja tenha, Deus, se ele quiser usar uma igreja pequenininha, de esquina, para poder alcançar uma nação na África, Ele vai fazer. A gente aprendeu com o pastor Rineu em alguns cultos que nós somos embaixadores. E normalmente, quem que mantém o embaixador? A embaixada. Se eu sou embaixador do Brasil, a minha economia é de quem? É do Brasil, vai arcar com todos os gastos. Então, se você é embaixador de Cristo, se Ele quiser te levar para a África, aqui eu não tenho curso superior, eu parei de estudar, eu parei de estudar na 4ª série, eu não li nenhum livro na minha vida, não me interessa o que você fez ou deixou de fazer. Se Deus quiser, e se você der liberdade, Ele vai te levar para resgatar uma pessoa lá na África, lá no Japão, lá na Alemanha. Finalizamos os 3 fundamentos da missão de Deus. Primeiro, Deus se move através de um. Segundo, Ele se move através de um corpo. Você é esse corpo. Terceiro, Deus se move em uma direção. Em qual direção? Os perdidos. Mas lembrando uma coisa que eu fiquei escandalizado quando eu ouvi: Guilherme, quem é o centro de Jesus? Eu respondi: o centro de Jesus sou eu. Vocês acham que eu sou o centro de Jesus? Vocês acham que vocês são o centro de Jesus? O tempo todo Jesus dizia o quê? Eu só faço aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é a vontade do meu Pai. Eu só falo aquilo que Ele quer que eu fale, eu só faço aquilo que Ele quer que eu faça. Então o centro de Jesus é o quê? É a vontade de Deus. Mas Deus se move até quem? Até o perdido. Então, de certa forma, nós somos agraciados por Deus, o Criador infinito, dono de tudo. Se importa com o Tony, missionário de algum diz, nós somos uma partícula de poeira no meio desse espaço e Deus ouve a sua voz. Deus é bom. Beleza. Entendi um pouco melhor sobre o que é resgate. Deus se moveu e se move para continuar resgatando os perdidos. Jesus veio, nos resgatou da iniquidade, do pecado. Jesus foi. Então quem vai continuar resgatando? Nós. Voltando lá naquele versículo que a gente leu, que nós faremos ainda mais do que Jesus fez. Ele mesmo disse isso. Então, a partir de nós, outras vidas serão resgatadas. Até aí deu para entender, né? Gui, mas eu não quero resgatar ninguém. Então, você precisa se converter. Porque a pessoa que não quer resgatar ninguém, ela ainda não entendeu o que é conversão. Porque agora, para finalizar, nós vamos começar a falar sobre a grande comissão. É a grande comissão de Deus, ou é a grande opção? O cristão escolhe se ele vai resgatar e pregar o Evangelho? Oh Deus, eu não quero não, é meu chamado. Pelo contrário, é o chamado de todo mundo e ninguém pode fugir disso. E João 15 diz que Deus se alegra com os filhos que dão muito fruto. Nós não vamos lá não, para a gente entender com o tempo. Mas vocês conhecem bem João 15. Aquele ramo que dá muito fruto, Deus é a videira, nós somos o ramo. Aquele que der muito fruto, o que ele faz? Ele poda para continuar dando frutos. E aquele que não dá frutos? Ele corta e lança onde? Ao fogo. Senhor Jesus. Então Deus se alegra com os filhos que dão muito. Se você quer dar muito fruto, dê um amém. 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 Então agora nós vamos entrar nisso.
Guilherme, como que faço para dar muito fruto? Eu também não sei. Estou aprendendo. Mas a palavra é bem clara. Eu quero dar fruto, eu tenho que entender isso. A gente vai... Coloca aquela tabela, por favor, Tiago, agora. Antes de tudo, perdão. Deixa naquele vídeo lá. Nós vamos ver um videozinho muito rápido. Esse vídeo mostra o seguinte. Existe só o cristianismo no mundo como... O cristianismo não é uma religião. Não tem nada a ver com religião. Nós já aprendemos aqui que religião vem do grego religar. São métodos que as pessoas criam para poder se ligar a Deus. Tem algo que a gente possa fazer para se ligar a Deus? Não tem. Ele vem até nós por vontade própria. Dá pausa, por favor. Mas então Deus ele vem através de quem? De Jesus. Então ele vem em forma humana. Por que ele vem em forma humana? Vocês perguntam para ele quando vocês chegarem. Mas eu já ouvi que se o pecado vem para um homem, quem deveria pagar por esse castigo? Um homem. Você entrou por um homem. E será que teria algum homem humano, limitado, capaz de suportar tudo que Jesus sofreu ali? Então Deus viu o seguinte, calma aí. Se não tem um ser humano capaz de suportar tudo isso, eu mesmo vou descer lá e vou resolver isso. Mas antes de tudo, vocês acham que Deus foi surpreendido lá no Jardim do Éden? Nossa, eu não sabia que Eva ia comer do fruto proibido. Agora eu vou ter que mandar Jesus. Vocês acham, gente? Foi tudo planejado. Ele queria que isso acontecesse. Quando você peca ou deixa de pecar, você não surpreende a Deus. Às vezes minha cabeça era assim, olha, Deus achou que eu ia pecar, não pequei aí, Deus, ó. Deus não surpreende, ele sabe. Mas depois que Jesus veio, designou os 12 discípulos, foi lá em Emaús, ele relembrou várias vezes o que nós deveríamos fazer. Esse gráfico vai mostrar como o cristianismo foi se expandindo. Mas junto com o cristianismo, outras coisas também, outras religiões foram surgindo. Por que o cristianismo, onde que ele começou? Lá em Israel, lá em Jerusalém, nessas regiões. Beleza. Como que o evangelho, o cristianismo chegou na Europa e chegou até nós no Brasil? Através de quem? Deus se moveu através de quem? Através das pessoas. Eram qualquer pessoas? Eram pessoas que estavam dispostas a serem usadas por Deus. Então ele usa aquele que está disposto, aquele que quer. Deus, eu quero ser usado, ele vai te usar. Então agora é assustador. Vocês vão ver como o cristianismo começou. É incrível, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha live, não tinha YouTube. E o evangelho chegou até o Brasil. O que tinha no Brasil? Mato, floresta, indígenas. Mas aqui vai mostrar um pouco. Dá para ele, Marco, o cristianismo é a mancha branca. O Império Romano é a mancha vermelha. Aí foi diluído o Império Romano e nasceu o Império Britânico. Mas olha o que está acontecendo com o cristianismo. O islamismo, que eu acredito que eu já tenho ouvido falar, olha o que acontece. Olha o cristianismo diminuindo, o islamismo tomando força. O cristianismo ganhando força novamente. Nasceu outra religião, os mongols, olha só a força deles. O cristianismo entrando na América do Sul, nas Américas. O comunismo começou, tomou força, o cristianismo voltou a tomar força. Aqui. Deu para entender como que foi acontecendo? O cristianismo ele só expandiu porque alguém resolveu ser a voz que clama no deserto. Jesus me resgatou e ele me deu uma ordem: resgatar. Tem uma missionária que eu esqueci o nome, ela trabalha na África. E muitas pessoas, quando falam de missão não tem. Gente, não é só o missionário que tem um passaporte e viaja ao mundo pregando o evangelho, não. Isso não tem nada a ver com missionário.
Todos nós somos missionários. Amém? Meu chamado é missionário. Não existe chamado missionário, não. Missão é para todo mundo. Quer você queira ou não. Agora, eu não quero correr o risco de não cooperar e ser aquele ramo cortado e lançado ao fogo. Esse vídeo ele é de 5 anos atrás. Obviamente, o comunismo, o que aconteceu? Expandiu muito mais do que estava ali no vídeo. Tanto que hoje no Brasil é uma grande guerra política, ideológica, uma grande guerra de culturas. E isso tem prejudicado extremamente o corpo de Cristo. Mas isso vai limitar Deus de continuar agindo? Logicamente não. Gente, alguém já ouviu falar do pastor Paul Walsh, um americano? Eu ouvi uma frase desse pastor que foi um soco em cheio na minha mandíbula. Essa frase diz assim: você quer mudar o mundo? Quem é que não quer mudar o mundo? Todo mundo pensa, a maioria pensa, pô, quero ser alguém relevante. Se você quer mudar o mundo, volte para casa e cuide da sua família. E eu já retratou isso várias vezes, já falou várias vezes. Como que eu vou mudar uma comunidade se eu não arrumo meu quarto? Se eu não sou um bom filho? Se eu não sou um bom servo? Então, antes de querer ser usado em outras comunidades, seja em outras nações, você tem que começar a dar algo chamado testemunho. Agora, coloca aquela tabela lá, Thiago, por favor. E beleza, eu entendi que o propósito, como o Lineu nos ensinou, tem a ver com voltar ao original. Nós somos criados por quê? Para o louvor da glória. Mas, quando entrou o pecado, o que aconteceu? Foi cortado nosso relacionamento com Deus, diluiu totalmente isso, e agora nós estamos resgatando pessoas para o louvor da glória do Senhor. Então nós fomos criados para adorar. Nós resgatamos pessoas para mostrar para elas que elas foram criadas para engrandecer ao Criador, para adorar a Deus. Gui, eu quero ser um resgatador. Só que eu sou extremamente limitado, mas Deus ele não precisa te levar para outra nação para poder te usar. Isso aí é clichê, todo mundo já sabe. Olha essa tabela aí, dá para colocar, Tiago? Esperar um pouco. Essa tabela ela mostra sobre os principais canais de conversão. Guilherme, o que é isso? Onde as pessoas mais aceitam Jesus Cristo? Através de quais meios as pessoas aceitam mais a Cristo? Eu ia colocar aqui uma tabela do Instituto Haggai. O Instituto Haggai é uma escola de liderança que está em 188 países que fazem pesquisas. Nessa tabela, mostra ali quais os canais, quais os meios que as pessoas mais se convertem. Mostra uma pequena porcentagem das pessoas que aceitam a Cristo assistindo televisão. Que tem os canais, que tem uns cultos lá, e tem uma determinada porcentagem que assistindo aos cultos na televisão se converte. Tem um outro canal que mostra através da internet. Uma porcentagem um pouco maior mostra que aceitou Jesus através da internet. Uma pequena porcentagem mostra, tipo 1,7%, mostra quantas pessoas que aceitaram Jesus Cristo lê na Bíblia. Tem pessoas que nunca foram à igreja, lê na Bíblia em casa, o que acontece? Ela aceita a Cristo, entende. Aí, esse é o grave. Principais canais de conversão. Está dando para enxergar? 1,1% através de televisão, 1,1% através de filmes. Não é que tem gente que se converte vendo filme? É lógico. Quem já viu Deus não está morto? Uma pessoa que não chora naquele filme, não aceita Cristo ali, ela tem que nascer de novo, sei lá o que tem que fazer naquela pessoa. Não tem sensibilidade. 1,8% quase que eu acertei. 1,8% são de pessoas que convertem lendo a Bíblia, sem ninguém ensinar. 1,7% através de literatura. Por exemplo, esse livro aqui não é uma Bíblia, mas retrata quem? Jesus Cristo. Então, às vezes a pessoa lê um livro desse, nossa, aceitei, quero Jesus. 2,4% são de pessoas que ouvem sermões. Então, eu tenho chamado evangelista. Não tem a ver com ficar gritando na praça, se arrependa. Os meios mudaram, né? João Batista era assim. Porque não tinha outros canais. Se arrependam, raça de vida. Faz isso aí na praça agora para mim. Vai ser preso. 2,9% através de rádio. Imagina a pessoa vem no rádio. Ela aceita Jesus. Meu Deus. Ou seja, você vê que Deus ele usa qualquer canal.
Trabalho pessoal do pastor, 2,9%, que é de um esforço ali do líder ali da comunidade. Cruzadas evangelísticas, 4,4%. O que é uma cruzada evangelística? Quem ouviu falar do Descende que teve esse ano? Isso é uma cruzada evangelística. Quem já ouviu falar do Billy Graham? Que veio no Maracanã, tinha mais de 100 mil pessoas e 40 mil aceitaram a Cristo. Isso é uma cruzada evangelística. Foi o Billy Graham que fez o pessoal aceitar a Cristo? Óbvio que não, isso é avivamento, isso é o próprio Deus acertando as pessoas. Agora isso aqui que é assustador. 29,9% das pessoas que aceitam Cristo são por meio de amigos. É assustador. Agora nós saímos das casas ali de 4%, 2%, fomos para 29%. Só que 49,7% aceita Jesus através de parentes. E 2,1% através de outros meios. Mas se a gente for somar aqui, quem é bom de matemática vê que quase 80% das pessoas que aceitam a Cristo é por meio de parentes ou amigos. Isso é assustador. Então tem a ver com eu dar o quê lá em casa? Testemunho. Se todo cristão der um bom testemunho entre os amigos e família, o que vocês acham que vai acontecer? Mas se não der testemunho também, Deus vai fazer do mesmo jeito. Se eu não der testemunho lá em casa, Deus vai usar uma outra forma de proclamar, não sei. Mas que seja nossa. Quando eu ver esse gráfico, essa tabela do Instituto Haggai, de 5 meses atrás, então está bem atualizado. Pode até ter aumentado por conta da pandemia. As pessoas ficaram mais em casa. Então 80%. E então, antes, para eu querer ser um resgatador, é simples assim, eu tenho que dar um bom testemunho em casa? É simples assim. É simples, mas não é tão fácil. Gente, quantas vezes, meu Deus, a minha mãe, e às vezes eu, o que foi? Isso é dar mau testemunho. O simples fato de chegar familiares lá em casa e ver minha vida desorganizada, ver meu quarto bagunçado, eu respondendo minha mãe, isso dá mau testemunho. E isso, infelizmente, vai tirar crédito do evangelho que eu vivo. Amém? Misericórdia. Mas beleza. Agora eu vou dar um tempo. Acredito que todos vocês já tenham visto. Nas próximas 2 horas a gente vai acabar. Brincadeira. Acabando agora. Provavelmente muitos aí já devem ter ouvido falar do filme Até o Último Homem. O protagonista desse filme se chama Desmond Doss. Obviamente a Bíblia tem vários testemunhos de pessoas que, por exemplo, a samaritana. Todo mundo conhece a história da samaritana que encontrou com Jesus Cristo, estava com sede, e voltou simplesmente com quem? Com a cidade, né? Ela fez seminário? Fez não. Ela nem batizou, né? Eu não lembro da Bíblia ter falado ela batizando ali. Ela simplesmente foi e deu o quê? Testemunho, ela anunciou. Talvez, eles até dizem que a credibilidade dela era bem baixa, mas ela fez algo mais importante do que minha credibilidade, é o quê? É o anunciar. E ela anunciou os grandes feitos. Jesus, o cara, sabe quem eu sou sem nunca ter me visto. Nunca me viu e falou toda a minha vida, você me conheceu e viu a cidade inteira. Não fiz curso nenhum, não fez a busca. Nós temos aí também a história do Gadareno, você já deve ter ouvido falar. Jesus foi o Gadareno, queria ir com Jesus, mas Jesus falou, fica na sua cidade e dá testemunho. Gadareno todo avacalhado. O que aconteceu com a cidade de Gadareno? Todo mundo ouviu falar de quem é Cristo Jesus. Que o Gadareno ele tomou a iniciativa e falou, eu quero ser um resgatador. Amém? Gui, mas o que Desmond Doss tem a ver? Ele é um personagem bíblico? Não. Mas ele foi um cara muito usado por Deus. Ele era cristão, adventista, e todos aí que viram ou não viram, esse filme se passa e retrata a Segunda Guerra Mundial. Desmond Doss era uma criança, ele sofria muito em casa porque o pai dele era muito violento, bebia muito, e às vezes apontava a arma para eles. Isso assustou ele muito. Mas a mãe dele era cristã fervorosa e falava, Desmond, não matar, não roubar, honrar pai e mãe, os 10 mandamentos. E Desmond Doss nasceu com a Bíblia entronizada nele, cresceu com a Bíblia entronizada nele. Até que Desmond Doss foi chamado, ele desenvolveu a habilidade de enfermagem, e eu não lembro se ele se voluntariou para a Segunda Guerra ou ele foi por obrigação. Ele se voluntariou. Imagine, Segunda Guerra, explosão, tiro, granada, morte, eu vou lá. E Desmond Doss foi lá para o campo de guerra fazer o quê? Resgatar.
resgatar vidas. Só que Desmond Doss, quando ele chegou, ele era bem magrinho e tal, não tinha crédito, a voz bem fininha. E a gente sabe que no batalhão um cara, infelizmente, vai ser julgado pela aparência. E o que eles faziam com o Desmond? Humilhavam. Ele dormindo em paz, o pessoal atazanava ele. Até que um dia, o capitão chegou e falou: peguem suas armas, nós vamos começar a treinar tiro ao alvo. E o que Desmond Doss fez? Ele não pegou arma, né? Isso deu ainda mais motivo para ele ser humilhado. Você é um idiota, cara. Você vai para a guerra sem arma? Ele falou: não vou usar. Eu não vou para matar, eu não vou para tirar vida. Mas até que ele começou a acontecer, eles começaram a subir lá nas cruzadas, nas trincheiras. E o que Desmond Doss começou a fazer? Pegar os amigos dele, colocar no ombro, e no meio do tiroteio, ele levava o amigo para um lugar seguro, aplicava morfina, atava ali, passava ataduras nas feridas, estancava o sangue. E durante a guerra, durante o tempo que ele teve na guerra, ele salvou mais de 50 vidas dessa forma. É engraçado que eu acredito que todos lembrem desse momento. Tem um momento em que o capitão chega, estão todos lá embaixo, e já tinha passado do horário dele subirem a trincheira para a guerra. E o capitão chegou: o que vocês estão fazendo aqui? Já era para vocês terem subido. O que o batalhão falou? Desmond Doss está orando. E a gente não vai subir sem ele, não. Então, um cara que é extremamente humilhado quando chegou lá para poder servir o país dele, ninguém subia mais para a guerra sem ele. Porque imagina, eu sou um soldado, eu falo assim: se eu cair lá no meio, quem é que vai me levantar aqui além de Desmond Doss? Gente, guerra é cada um por si. No meio do tiroteio, vocês acham que eu vou carregar Mateus desse tamanho? Eu vou sair quebrando. Mas aí entra a compaixão. E Desmond Doss, ele carregado era qualquer um. E tem até um determinado momento em que ele encontra um soldado adversário. E esse soldado adversário estava prestes a morrer, tinha tomado vários tiros. O que Desmond Doss fez? Ele tampou a boca do adversário, esse inimigo, para não denunciar ele. Aplicou morfina, passou por ativo e foi embora. Imagina o que passou na cabeça desse inimigo dele. Meu Deus, quem que é esse? Mas beleza. Será que Desmond Doss ganhou medalhas que ninguém tinha ganhado no exército? Ninguém nunca ganhou. Não existe ninguém no exército no mundo que salvou o tanto de vida que ele salvou. Tem um momento lá do filme que vocês veem, chega na enfermagem, tem um monte de gente, o capitão olha: o que é esse tanto de gente na... Porque não era normal você ver as macas cheias de soldados feridos. Normal era os soldados feridos ficarem na onde? No campo, morriam. E quando o capitão chega, sei lá, general, o que é isso? Quem fez tudo isso? Desmond Doss, ele trouxe, carregou, amarrava em corda, descia a montanha. Meu Deus! Será que quando acabou a Segunda Guerra, aqueles que foram salvos por Desmond Doss ouviram o que ele tinha para falar? Vocês acham que as pessoas deram mais crédito ali no exército por Desmond Doss? Sim ou não? Por quê? Porque ele deu testemunho. Imagina se Desmond Doss tivesse chegado lá no batalhão pregando: vocês têm que se arrepender, vocês vão para a guerra, vocês vão para o inferno. Matar, a Bíblia diz lá nos 10 mandamentos: não matarás. O que ia acontecer se ele chegasse fazendo isso? Então ele só chegou dando testemunho. E o testemunho potencializou a fala dele. Então não adianta eu querer pregar para 80% dos meus amigos familiares se eu não dou bom testemunho. Assim eu vou ser um péssimo resgatador. E eu não estou aqui para exaltar Desmond Doss, não, porque ele é uma pessoa comum como todos nós. Só que ele deu abertura para que Deus usasse ele. E ele teve algo que a gente precisa ter mais, pelo menos eu: compaixão, se colocar no lugar do próximo. Meu Deus do céu. Nesse momento tem gente tirando a própria vida. O que nós estamos fazendo a respeito disso? Então nós somos resgatadores, amém? Acho que não tem mais nada para falar, eu já falei o suficiente, acredito que todos entenderam. Você só precisa dar testemunho na sua casa. Mas existe uma frase que é uma grande heresia: pregue, se necessário, fale. Mentira, porque a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então adianta eu só dar testemunho e ficar calado? Eu tenho que dar testemunho e pregar. Mas isso não é só em casa, não, é no trabalho. O seu trabalho é seu campo missionário. A sua casa é seu campo missionário. A sua faculdade é seu campo missionário. A internet, muitos usam como campo missionário. Outros, deixam a internet dominar. Fique de pé do seu lugar.
antes de finalizar, feche seus olhos, curve suas cabeças. Diga, mas eu não quero fechar o olho, então não feche. A sua oração não fica mais poderosa se você tiver com o olho fechado ou não. Se você estiver de joelho ou não, sua oração, Deus vai continuar ouvindo da mesma forma. Que Deus quer seu coração rendido totalmente a Ele. Então, por favor, nesse momento, esqueça tudo que está lá fora, todas as preocupações. Gui, como que eu vou dar bom testemunho se meu nome está sujo, se eu perdi minha mãe, meu pai, se eu estou em depressão, meu relacionamento acabou? Eu não consigo dar bom testemunho porque minha vida está um caos. Quer dizer que para dar bom testemunho a vida tem que estar boa, né? Tem que ter muito dinheiro na conta, tem que estar com um bom emprego, tudo dando certo. A gente vê o apóstolo Paulo dando bom testemunho na prisão, apanhando. José foi abandonado pelos irmãos, jogado numa fossa. Abandonado pelos irmãos, quase morto, se tornou escravo, mas ele continuou dando testemunho mesmo no meio daquelas circunstâncias. Então, por mais que esteja tudo ruim na sua vida, lembre-se que você é um resgatador. Coloque sua vontade e seus desejos de lado, coloque seus sentimentos de lado e comece a olhar mais para o alto. Essa camiseta que muitos estão usando, lá em Filipenses 3,14, pode continuar focado aí, não precisa ir lá comigo, mas eu vou ler. No centro da nossa camisa, aqui atrás, está Filipenses 3,14, que fala o seguinte: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, independente das circunstâncias, prossiga para o alvo. Se uma pessoa te perguntar quem você é, sabe o que você tem que responder? Eu sou quem Deus diz que eu sou. Aleluia. Quando uma pessoa perguntar o que você tem, eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Se Deus diz que eu não tenho, eu não tenho. Se Ele diz que eu tenho, eu tenho. Então, não existe métodos. Muitas igrejas gastam muito tempo e recursos para cursos de evangelismo. Gente, não tem nada que você possa fazer para que uma pessoa aceite a Cristo, a não ser dar bom testemunho, que a conversão somente um vai dar, e é Ele mesmo, é o Espírito Santo. Amém? Então, quando alguém te perguntar quem é você, somente diga: eu sou filho de Deus. E eu espero que você faça parte dessa família. Amém? Então, louve ao Senhor nesse momento, adore e entregue todo o seu coração.